A série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza nestas eleições de 2020, recebemos hoje Heitor Freire, do PSL. Heitor Freire é mestre em Administração e Controladoria e também deputado federal pelo PSL, eleito no ano de 2018. Além disso, atua como empresário em Fortaleza, no segmento de iluminação, e é um reconhecido líder conservador cearense, atuante no movimento de direita aqui no Ceará e teve um papel importante na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Vale ressaltar que a intenção nesta série de entrevistas é fazer uma discussão sobre a cidade e a relação que cada pré-candidato mantém com ela, para além do que seja a sua agenda prioritária. Quem participa dessa entrevista hoje com a gente é a repórter Eduarda Talice, a nossa Duda. Bom dia, Duda. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Povo CBN. Bom dia, deputado. E eu dou bom dia também ao deputado Heitor Freire, pré-candidato à Prefeitura pelo PSL. Bom dia, deputado. Bom dia, Ítalo Coriolano. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos do estúdio CBN e o Povo. Imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Deputado, nesse processo pré-eleitoral aqui de Fortaleza, né, a grande dúvida é saber quem vai ser o nome do presidente Jair Bolsonaro na disputa eleitoral aqui de Fortaleza. O deputado federal Capitão Wagner chegou a afirmar que é injusto que ele seja colocado como o nome de Jair Bolsonaro aqui em Fortaleza. Então, eu queria saber se o senhor, que ajudou a eleger Jair Bolsonaro à presidência da República, se coloca como o nome do presidente na disputa por esse espaço de poder aqui na capital. Ítalo, até onde eu sei, o presidente Bolsonaro ele não vai entrar nas campanhas do primeiro turno. Ele é o presidente de todos os brasileiros, de todos os partidos. Gostando dele ou não, ele é o presidente da República. Então, hoje o Bolsonaro tem uma base governista muito ampla de diversos partidos hoje no Congresso Nacional. Então, até onde sei, o presidente Jair Bolsonaro não vai entrar nas campanhas em primeiro turno. Então, pelo menos o foco da minha campanha vai ser no gestor Heitor Freire, no jovem, nesse sonhador, nesse trabalhador que quer o melhor para Fortaleza. Sou um cearense com orgulho e o foco da minha campanha, da campanha do PSL, vai ser focar na pessoa do deputado Heitor Freire, passado, histórico acadêmico, profissional, e não em levantar bandeiras nacionais, porque a eleição ela é municipal. Independente da nossa discussão nacional, existem problemas locais que têm que ser solucionados. Então, o foco da campanha do PSL vai ser no gestor, na pessoa do deputado Heitor Freire. Obviamente, eu sou um apoiador de Jair Bolsonaro, votei nele, sou um grande admirador dele, mas desde já eu já digo que o foco da minha campanha não vai ser Bolsonaro. Sou um conservador, sou de direita, esses serão os princípios do meu programa de governo, mas não vai ter um foco na pessoa de Jair Bolsonaro. Bom dia, novamente. Eu queria perguntar para o senhor chegou a ser e se manifestar contrário ao lockdown aqui em Fortaleza. Nesse fim de semana, no Brasil todo, nós lamentamos as mais de 100 mil mortes no Brasil. Em Fortaleza foram 3.750 mortes, segundo o último dado do IntegraSUS. No entanto, a medida de lockdown mostrou, e pelos números é possível ver, a redução drástica de casos e de mortes em Fortaleza, o que resultou imediatamente depois na abertura. Diante dos números que mostram o sucesso que o lockdown teve, e em todas as capitais que tiveram lockdown, inclusive em Fortaleza, que teve a redução de números, o senhor continua achando que essa não foi uma boa medida? Eu quero aqui me solidarizar com todas as vítimas. Eu tive um assessor na qual o seu pai faleceu, vítima de Covid. Tive amigos pessoais que faleceram por conta do coronavírus. Eu nunca tratei essa doença como uma brincadeira. Ela é séria. Todos os devidos cuidados devem sim ser tomados. Agora, ainda, Eduardo, não existe um estudo científico que comprove a eficácia do lockdown. Eu trato a doença séria, eu me solidarizo com as vítimas, nunca brinquei ou tratei de forma leviana o coronavírus, porém, algumas medidas eu acho que foram
exageradas. Uma delas foi o lockdown. A minha grande preocupação foi de como o governo do estado, como as prefeituras, elas estavam lidando com o coronavírus. E eu acho que algumas dessas ações foram exageradas. É muito pouco tempo para nós falarmos se essas ações de lockdowns elas foram efetivas ou não. Nós temos aí casos que aumentam, diminuem, é uma doença desconhecida, e eu acredito que o governo poderia ter se amparado em países como a Alemanha, que se utilizaram de testagem. Eu mesmo falei isso para o governador em uma live, que o governador deveria investir mais em prevenção, levantando a imunidade da população, utilizando alguns medicamentos que até então são eficazes, como ivermectina, ou seja, trabalhar com uma prevenção de vitaminas e não ficar confinando as pessoas dentro de casa, as pessoas sem Deputado, mas desculpe interromper, mas os números eles mostraram, existem alguns estudos não específicos sobre Fortaleza, mas é possível ver pelos números a queda drástica. Quando o senhor fala assim que não existe um número fiel, na verdade os números mostram sim a queda efetiva de casos e mortes nesse sentido. Por isso que eu relanço aí a palavra para o senhor. Eduarda, é o que eu digo, está muito cedo. Qualquer cientista, qualquer pessoa que conhece como o sistema de hipótese, de tese é desenvolvido, de antitese, é muito pouco tempo para falar que foi efetivo ou não, entendeu? Então, assim, eu acho que a medida foi um pouco exagerada. A construção civil da prefeitura continuou trabalhando e a construção civil não. Então, a doença ela só pega no setor privado, não pega no setor público. Então, assim, eu acredito que a medida de prevenção, de utilização de álcool em gel, de imunidade, prevenção de empresas, porque a minha grande preocupação está na fome chegar primeiro do que o coronavírus. Como eu disse, eu não estou tratando o coronavírus de forma leviana, porém, algumas ações do governo do Ceará foram erradas sim. Está aí os números voltando. Se foi tão efetivo, por que o número de mortes está voltando? Então, eu sou um pouco crítico quanto a isso. Eu acho que não foram feitos estudos científicos. Os gestores trataram isso de forma leviana e está aí o Ceará com um dos piores números. Deputado, só para a gente finalizar, realmente existe um estudo inclusive europeu, e no mundo todo foram adotadas medidas de lockdown e que mostrou que 3 milhões de vidas foram salvas, apesar de não ter um estudo específico aqui para Fortaleza. Mas vamos seguir aqui com outras perguntas para a gente tratar de outros assuntos. Na verdade, Duda, a gente precisa agora fazer o nosso primeiro intervalo. Já já estaremos de volta entrevistando o pré-candidato do PSL à Prefeitura de Fortaleza, Heitor Freire. 9h20. Voltamos já. Entrevistando o pré-candidato do PSL à Prefeitura de Fortaleza, Heitor Freire. Antes de eu fazer a próxima pergunta, a Raquel Gomes tem uma questão levantada aqui por um ouvinte. Raquel. Muito bem, Ítalo. Olha, o Marcos Lima, nosso ouvinte aqui, mandou uma questão por WhatsApp. Ele fala o seguinte: bom dia, o deputado Heitor Freire é aquele que iniciou o mandato propondo a Secretaria da Despetização ou Desesquerdização ao presidente Jair Bolsonaro. O que mais, além disso, ele tratou em Brasília? Eu acho isso aí uma excelente pergunta e agradeço ao ouvinte por ter feito essa pergunta. Eu aqui quero apresentar o site da Transparência da Câmara Federal. Se vocês pegarem todos os deputados federais do Ceará, vocês vão ver que eu fui o deputado com mais projetos de leis e proposições. No ano de 2019, acredito que fui o segundo. O primeiro foi o deputado Célio Student. E agora, esse ano, eu sou o deputado que mais tem projetos de leis e proposições. Dentre esses projetos de leis, eu tenho inúmeros que defendem desde as mulheres, aumentando a pena para reincidência de violência doméstica. Tenho vários de denunciação caluniosa, dando uma segurança jurídica maior para os nossos policiais, inúmeros indicativos, requerimentos de obra. Então, se forem lá no site da Transparência e fazer esse análise, verão que eu sou o deputado federal mais atuante, nunca tive uma falta, fui para inúmeras missões oficiais representando a Câmara Federal, membro do Parla Sul, membro do Parlatino, ou seja, vai ver que eu sou um deputado que gosta de trabalhar. Em inglês a gente fala de workaholic, eu sou um viciado em trabalho, setor privado é assim. Então, eu agradeço essa pergunta e aqui, devido ao pouco tempo, eu peço que ele olhe aí no site da Transparência, que ele vai ver
quem é o deputado que mais trabalha aqui pelo Ceará. Deputado, ainda nessa questão ideológica, o senhor falou no bloco anterior que pretende respeitar os princípios da direita durante essa campanha. Eu queria saber o que isso significa em termos de gestão pública. Que propostas inovadoras o senhor traz como pré-candidato, respeitando aí esses princípios de direita que o senhor afirma defender? Ser de direita, ser um conservador, é acreditar naquilo que já foi testado e provado. Ele já tem um resultado de todo o processo. Então, nós vamos respeitar a base da sociedade, que é a família. Então, nós temos que fortalecer a família. Nós temos que fortalecer a inocência de nossas crianças. A gente fala tanto do homeschooling, e muitos criticavam o homeschooling, está aí. Os pais sendo forçados a acompanhar a educação dos seus filhos. No bloco anterior, na entrevista com o deputado Heitor Freire, agora por telefone, ele vai concluir aí o raciocínio dele em relação à última pergunta. Como é que esses princípios de direita se refletem na gestão pública, se refletem em propostas na sua candidatura, deputado Heitor? Eu estava falando que ser de direita é apoiar aquilo que é direito. E eu quero focar principalmente no dinheiro do pagador de impostos. Esse dinheiro, ele não é um dinheiro público, não é um dinheiro que não tem uma fonte. O dinheiro que é utilizado pelos gestores, pelo prefeito, pelo governador, pelos políticos em geral, é dinheiro do pagador de impostos. Então, esse dinheiro, ele tem que ser respeitado e tratado de forma séria. Então, acreditar numa economia liberal, não é chegar e deixar todos mamando no governo, fazer programas assistencialistas apenas com o intuito de dependência do Estado. Falando sobre essa questão, eu falo de gestão, de fomentar o empreendedorismo, pequenos comércios nos bairros, as regiões que são esquecidas, que foram esquecidas não somente pelo governo Roberto Cláudio, mas desde o governo da senhora Luiziane Lins. Esses pequenos empreendedores, a periferia, ela é esquecida, falta de saneamento básico, drenagem. Vejam, todas as vezes que chove em Fortaleza, nós temos mini enchentes, certos lugares são alagados, ou seja, falta de drenagem, falta de asfalto. A periferia, ela é esquecida, são obras bilionárias na beira-mar e aí, ao mesmo tempo, lugares esquecidos. Então, eu quero fomentar o empreendedorismo, quero tratar com meritocracia, transparência nos gastos públicos e, principalmente, enxugar a máquina pública. É inaceitável hoje a gente ter mais de 50% do nosso orçamento com cabide de emprego. São muitas secretarias. Então, eu, como venho do setor privado, trabalho com resultado, com eficiência, com eficácia, e é isso que eu quero fazer, enxugar a máquina pública e esse dinheiro ser retornado para a população, para as áreas que mais merecem, com saúde e mais empregos. Eduarda Thalys, 1 minutinho para a última pergunta, a resposta também tem que ser rápida. Ok. Deputado, o senhor estava falando antes do intervalo sobre o chamado homeschooling, que é esse estudo em casa. A gente viu que isso aconteceu por causa de uma pandemia. Mais de 40% da população não tem acesso a computador, não tem acesso à internet. A gente enfrenta o problema de professores que também não têm acesso. Mesmo as pessoas que têm acesso, os pais têm dificuldade de fazer essa mediação. Como o senhor acha que isso pode acontecer de forma democrática, quando, na verdade, esse estudo em casa só mostrou a nossa desigualdade social no que diz respeito à educação, principalmente à educação pública? Eduarda, fantástica a sua pergunta e suas observações quanto à internet, a desigualdade e a população mais esquecida. Eu venho de uma família humilde, eu sou alguém que venceu na vida, fiz minha graduação nos Estados Unidos, meu mestrado na Inglaterra, eu sou alguém que é fruto de uma boa educação e sem educação a nossa cidade ela não vai se tornar o que nós tanto almejamos. Nós tivemos aí 2 governos, o governo da senhora Luiziane Lins e o governo do senhor Roberto Cláudio, que esqueceram a população a mais pobre e a população mais vulnerável da nossa sociedade. O que é que o Estado, nas mãos deles, fazem? Concentram em grandes obras, em superfaturamentos, em obras
que serão cartões postais para os ricos, e aí, ao mesmo tempo, os pobres, a periferia, ela é esquecida. Então, respeito ao dinheiro do pagador de impostos é trazer esses serviços básicos para a periferia. Por exemplo, internet. Você falou muito bem. Como é que a gente vai ter uma educação boa? Como é que nossas crianças vão ter um bom futuro se eles não têm acesso à educação? Então, uma das primeiras coisas que eu, como gestor, faria seria focar nas prioridades de nosso município. E uma dessas prioridades é a internet. Nós estamos aí no século XXI, beirando 2021, com tecnologias super avançadas e, ao mesmo tempo, a periferia não tem acesso à internet. Para o governo do Estado, um governo socialista, um governo comunista, levar a internet, fazer o cinturão da fibra ótica no Estado, com intuitos de levar a Secretaria das Fazendas dos municípios, com o intuito de cobrar mais impostos, isso aí eles conseguem fazer. Agora, levar a internet para as escolas, levar a internet para a periferia, isso eles não conseguem. Então, você está corretíssimo, isso é uma de nossas prioridades, levar o acesso a essa igualdade, o serviço básico a todos. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação, pelas suas colocações aqui no nosso programa de hoje. Nós entrevistamos o pré-candidato do PSL à Prefeitura de Fortaleza, Heitor Freire.